Bom dia, quinto ano. Hoje é quarta-feira, 31/3/2021. Chegamos aí ao último dia do mês de março. Isso mesmo. Hoje, quarta-feira, a gente tem aula de História e aula de Matemática, certo? Então, já separa aí esses dois materiais, Matemática e História. Agora, nesse momento, a gente vai trabalhar com o livro de História, isso mesmo. A gente vai dar continuidade aos nossos conteúdos, certo? Tia Fabiana quer aqui agradecer ao quinto ano, porque a gente teve aí nossa aula online, ao vivo, na segunda-feira, e muitos alunos participaram, tá certo? Meu agradecimento aqui aos alunos do quinto ano que está sempre aí presente nas nossas aulas online. Rodolfo estava lá, tia Fabiana ainda não tinha visto o Rodolfo. Também estava lá Maria Clara, Júlia, Anne, Brenda, João Paulo. Estava lá também Miguel. Miguel está sempre aí participando das nossas aulas também. Anne também é uma aluna bem participativa, como também Gabriela, não é isso? Arthur Barros. Eu senti falta de Arthur Mota, que não estava lá. Petrus estava lá na nossa aula. E outros alunos aí que se tia Fabiana esqueceu o nome, me desculpe. Mas eu quero aqui agradecer a participação de todos vocês, tá certo? Que está sempre ali participando das nossas aulas. Agora, gente, pega o livro de História. Esse livro aqui da gente de História, olha só, História. E aí a gente vai para a página 39, certo? Deixa eu ver se a Fabiana consegue botar aqui. A gente hoje vai trabalhar com a página 39 do livro de História. Chegamos aí ao último dia do mês de março, certo? Amanhã é quinta-feira. Quinta e sexta-feira a gente não tem aula por conta aí da Semana Santa, da Páscoa. A gente volta na segunda-feira, dia 5. E como é que a gente volta, tia Fabiana? Nós voltamos segunda-feira com nossas aulas presenciais, tomando todos os cuidados, se prevenindo, tá certo? Volta presencial, mas também a gente volta também com nossas aulas gravadas, porque aí você pode optar de vir para a nossa escola ou assistir as aulas em casa, tá certo? Nós ainda estamos passando aí por toda essa pandemia, por conta desse Covid, a gente sabe sim que cada um individual tem aí a sua realidade, né? Mas se você puder voltar para a nossa escola, e a Fabiana fica muito feliz. Se você vai ficar em casa também, eu fico muito feliz, porque aí cada um tem a sua realidade, tá certo? Na nossa escola, graças a Deus, a gente tá aí cuidando, fazendo todos os protocolos estabelecidos pelo nosso governo de Pernambuco. Mas vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje, página 39, e aí, livro de História, certo? Página 39, dá para ver aí, gente? Porque o lápis azul, por incrível que pareça, ele não tem tanta a visibilidade dele não é tão boa como a do preto. Página 39, História, certo? E aí, gente, coloca a data de hoje. Eu falo muito disso, não é isso? Por quê, tia Fabiana? Porque a data, ele faz com que a gente tenha aí um controle sobre as nossas atividades, tá certo? Eu vou colocar aqui, ó, a data de hoje no meu livro. A gente vai fazer a leitura desse conteúdo, certo? 31/3. Ele fala aí sobre sociedade. A gente vai fazer a leitura desse conteúdo e logo depois a gente vai aí respondendo as questões solicitadas pelo nosso livro, tá certo? A Sociedade, página 39. Você aí em casa acompanha a leitura. Pega aí o marcador, porque se a gente precisar marcar alguma coisa, você já está aí com o seu marcador, ok? Vamos lá. Desde os tempos mais antigos, a história humana, o homem vive em grupo. Por isso, dizemos que o homem é um ser social. Por volta de 5.000 anos antes de Cristo, surgiram os primeiros povoados organizados na Mesopotâmia e na África. E aí é interessante a gente grifar, né, que os primeiros povoados, eles surgiram aí na Mesopotâmia, na África. Esses
homens acharam mais prático se estabelecerem em locais onde as águas fossem abundantes e a caça também, pois a vida ficaria mais fácil e não seria preciso buscar alimentos em locais distantes. Juntamente com o desenvolvimento desses primeiros povoados, surgiram inovações tecnológicas como o controle das águas dos rios e o aparecimento da roda e da escrita. Olha que interessante, gente. Vamos lá. Agora a gente vai para a página 40, certo? Na página 40 ele diz o seguinte: a princípio o homem vivia em bandos comandados pelo mais velhos do grupo, pois era aquele que tinha mais experiência. Ou seja, antigamente, não é isso? Eles viviam em grupos e aí esse grupo ele era comandado por aquela pessoa que era mais velha, por essa pessoa ter mais experiência. Com o passar do tempo, esse grupo foi crescendo graças aos casamentos com outros grupos, formando verdadeiras famílias estendidas ou alargadas. Até então, a propriedade era coletiva, ou seja, não existia dono. Tudo que era produzido pertencia a toda a comunidade. E aí a gente tem uma imagem, não é? E uma representação de como eram as pessoas antigamente, né? A gente vê que houve uma grande mudança por conta de tudo, né? A gente vê aí que as roupas, eles não tinham aí os calçados, a questão do cabelo. E aí a gente sabe que muita coisa mudou, não é verdade? Como essas famílias cresceram, houve a necessidade de se determinar os locais onde cada um iria ficar. Surgiu então a propriedade privada. E aí, quando a gente fala de propriedade privada, a gente fala da nossa casa, né? Cada um agora, nós vivemos em uma comunidade, mas a gente tem a nossa casa, não é verdade? Cada um aí tem a sua casa, tem a sua propriedade privada. Vamos lá? E com esse fato começaram os problemas, dando início à briga pelas melhores terras. Isso acontece até hoje. Não é? O homem, a ganância do homem faz com que haja bastante briga. As pessoas querem muito essa questão do bem material, do melhor terreno, da melhor casa. Imagina, naquele tempo já existia essa briga, começou a existir essas brigas e agora então a gente sabe que existe muito essa questão do bem material. As pessoas querem sempre mais, mais. Aqueles que não tinham uma relação muito próxima com o chefe do grupo receberam as terras mais distantes e mais pobres de recursos naturais. Empobrecidos e com fome, retornaram para seus antigos chefes e se submeteram a trabalho forçados em troca de comida. Os chefes foram enriquecendo, pois acumulavam os excedentes, sobras das colheitas, e organizavam grupos para se tornar as terras de outros povos. E aí, quando a gente lê, eu costumo dizer que quando a gente lê a história, a gente consegue aí entender a história do nosso mundo, a história do nosso país. A gente vê aí que naquele tempo já existia essa questão do querer ganhar vantagem, de querer sempre mais, né? E quando essa pessoa não conseguia, ela era submissa àquela outra. E aí é quando começa toda aquela questão, não é? Do enriquecimento, de ficar rico, de poderes. Na página 41, eles vão falar um pouquinho das guerras. As guerras sempre existiram, mas a partir desse momento eram feitas para acumular riquezas e poder. Esses chefes foram se transformando aos poucos em reis que tomavam conta de tudo e de todos por meio do sistema de retribuição através de impostos. Os escravos, eles eram adquiridos por meio de guerras ou dívidas e submetidos a trabalhos rigorosos e não tinham direitos garantidos. Quando a gente for ler mais na frente sobre a história do Brasil, a gente vai ver que esse povo, essa comunidade, não é, os escravos, eles ajudaram muito para a riqueza do nosso país, mas aí também eles sofreram bastante. Surgiu aí o que nós chamamos de Estado. Esse Estado ele era organizador da vida social. Ele comandava a economia, a política, a segurança e a administração e a religião. Então você vai grifar aí a seguinte frase: esse Estado ele era organizado da vida social. Ele era organizador da vida social. Ele comandava, e você vai grifar, a economia, a política, a segurança,
a administração e a religião. No caso do Brasil, nós tínhamos uma organização diferente antes dos europeus chegarem. Não existia a presença do Estado. Os grupos que viviam no território brasileiro eram seminômades, deslocavam-se de um lugar para outro, de acordo com as suas necessidades. Esses grupos também não tinham noção do acúmulo de riqueza, eles faziam o escambo. Lembra quando a gente trabalhou na última aula o escambo, que era a troca de mercadoria? Que era a troca de mercadoria sem interferência do dinheiro. Aí embaixo tem assim: por isso, muitos historiadores afirmam que no Brasil a ausência de propriedade privada e do comércio com a presença de dinheiro ajudou na falta de organização de um Estado forte e centralizado. Porém, nem tudo era coletivo. Objetos pessoais eles eram privados, bem como caciques poderiam ser pagos por servidores ou produção coletiva. Na página 42, a gente já tem aí uma atividade para se fazer, certo? Vamos passar aí para a página 42. A gente viu aí, gente, que a gente teve aí o início dessa comunidade, né? No início tudo era muito bom, né? Mas aí o homem foi descobrindo coisas e aí a gente viu que a ganância pelo poder, a ganância de ter o bem material, ele já vem de muito tempo, né? Tem uma parte aqui que ele fala que, deixa eu ler aqui, é antes de Cristo ou é depois de Cristo? Deixa eu que a Fabiana voltar aqui. Ele fala aí dessa questão, né, de esses homens já acharam prático. Deixa eu que a Fabiana ver. Isso, por volta de 5.000 anos de Cristo, não é isso? Antes de Cristo. E aí, com a chegada de Cristo, a gente viu aí que as coisas foram aí melhorando, piorando, e a gente vive hoje uma sociedade de poderes, sociedade essa que a gente sabe que tem os mais ricos e os mais pobres. Por conta dessa pandemia que a gente está vivendo hoje, a gente viu que a pobreza no nosso país ela está bem maior, muitas pessoas perdendo os seus empregos, muitas pessoas ficando aí sem poder levar o prato de comida para dentro de casa. A gente está vivendo um momento muito difícil no nosso país, isso é uma realidade. Estamos aí no segundo ano de uma pandemia que está sem controle, não é verdade? Mas a gente sabe também que aí existe um jogo político muito grande, né? É um país que faz de uma doença um jogo político, a gente sabe disso, a gente passa por isso, nós estamos passando por isso. A gente tem a vacina não chegou ainda para todo mundo, infelizmente. Existe aí dúvidas sobre as vacinas. A gente vive um momento difícil em que as pessoas, a população, a sociedade tem dúvidas sobre sobre quem comanda o país, quem comanda o Estado. Existe aí uma grande dúvida. É pessoas morrendo, pessoas que morrem de Covid, é pessoas que não morrem de Covid. É um jogo político muito grande. A gente vive esse momento, a gente sabe, muito grande nesse país. E a gente vive essa pandemia, não é? Desacreditando, acreditando, desacreditando, tomando os cuidados, mas sempre aí, como é que eu posso dizer, com o pé atrás dos nossos governantes. Isso é uma verdade. Eu falei isso na sala de aula com alguns alunos e volto a dizer, a gente vive um momento político no nosso país bem difícil. E aí chegou essa pandemia. E com essa pandemia chega muita desconfiança sobre quem comanda, como do que eles fazem do dinheiro que é mandado, o que eles podem fazer, o que eles não fazem. E aí existe aí as denúncias, a gente começa a descobrir, a gente tem uma mídia, não é? A tecnologia chegou, mas eu disse que a mídia ela é para o bem como ela faz mal. Quando a gente precisa, a gente termina não sabendo em quem acreditar. Isso é uma realidade que a gente está vivendo hoje. Mas vamos lá. Na página 42, tem 3 questões que elas são pessoais. E aí eu vou explicar, tá certo? E você vai colocar aí a sua opinião. No numeral 1, ele diz o seguinte: descreva como você imagina que era a vida do grupo social quando havia propriedade coletiva. Quando eu falo
do grupo social. Eu não estou falando de agora não, gente. Vamos falar do antes, né? Como era aí essa vida, quando havia propriedade coletiva? A gente viu que quando era antigamente, essa propriedade coletiva não existia tanta ganância, não é verdade? Não existia tanta maldade. Quando surgiu a propriedade privada, o que foi que houve? O que foi que essas pessoas fizeram? Será que essas pessoas mudaram? E aí você pode voltar lá, fazer uma leitura, tá certo? E aí você organizar. A gente pode até deixar essa página 42 para casa. Mas o que é importante, você voltar, fazer a leitura novamente e você poder entender. A gente viu que na propriedade coletiva, tudo era coletivo. Todo mundo ajudava todo mundo. Já na privada, a gente viu que as coisas foram mudando, não é verdade? E aí houve a ganância pelo poder, eles queriam mais terras, eles queriam mandar. Eu costumo dizer que o poder, ele demonstra quem são as pessoas. No 2, diz o seguinte: resiste sua opinião a respeito da afirmativa a seguir. E a afirmativa é a seguinte: muitos historiadores, são aquelas pessoas que estudam a história, afirmam que no Brasil a ausência da propriedade privada e de comércio com a presença de dinheiro ajudou na falta de organização de um Estado forte e centralizado. E aí, o que é que você tem a dizer a isso? Ele diz que antigamente, não é, a falta de organização, ele diz que a ausência, ou seja, a falta, não existiu a propriedade privada. E aí, essa ausência fez com que o nosso Estado, ele não se tornasse um Estado forte. Para você acha que isso é correto ou você acha que não? Tá certo? E aí você dá a sua opinião. Isso, gente, é na página 42, certo? E aí a Fabiana vai botar aqui, ó. Casa 42, história. Tá certo? Eu aconselho a vocês a voltar e a fazer a leitura, tá certo? Mas com calma. Você fazendo o seu entendimento, tá certo? Agora a gente vai responder a página 43. Isso mesmo, página 43. E aí você coloca a data de hoje na página 43. Página 42 é para casa, tá certo? Vamos lá. Numeral 3 da página 43. Agora a gente vai trabalhar a página 43, classe. Deixa eu pegar aqui o apagador. História é bom porque dá pra gente até sentar, né, gente? Para dar aula. Já a matemática, a tia Fabiana tá sempre em pé, explicando. Deixa a tia Fabiana pegar aqui, só um momentinho. Vamos lá. Agora a gente vai para a página 43, não é isso? Página 43, classe. Certo? Página 43, classe, história. E aí você coloca. Vamos lá? No Brasil, existe Estado antes de os europeus chegarem. Por quê? No Brasil, existia Estado antes dos europeus chegarem? Por quê? Não existia. Não. E aí, na letra A, você vai botar não. Ponto. Porque os povos que viviam no território brasileiros eram seminômades. Copia aí direitinho. Deixa eu ter a Fabiana organizar aqui a câmera, porque não pegou, não foi? É mais pra cá, é mais pra lá. Assim, pronto. Ok? E aí?
No Brasil existia estado antes de os europeus chegarem? Por quê? Não, porque os povos que viviam no território brasileiro eram seminômades, tá certo? E aí eu vou dizer para vocês o que significa aí essa palavra seminômades, tá certo? Vamos lá, rever aí o significado. E aí a gente vai ver agora o significado da palavra seminômades. São tribo ou povo que migra periodicamente, vivendo geralmente em moradias portátil ou temporária, mas possuindo terreno onde pratica pequena agricultura. Membro dessas tribos ou povos, não é isso? Ou seja, eram pessoas ali que tinham aí uma pequena agricultura, mas as suas moradias, elas eram moradias portáteis, né? Aquelas moradias pequenas, certo? Terminou aí a letra A. Vamos para a letra B. E na letra B, ele pergunta o que são grupos seminômades, certo? Vamos agora para a letra B. Eu acho que eu agora posso apagar, não é isso? Letra B agora. Se tia Fabiana não pode apagar, você aí pausa, tá certo? Porque aí tia Fabiana precisa ir para a letra B. Vamos lá agora para a letra B. Na letra B, a gente vai falar como eram esses grupos. E aí, eles são grupos que se deslocavam de um lugar para o outro, certo? De acordo com as suas necessidades. Vamos lá. O que são grupos seminômades, tia Fabiana? São grupos que se deslocavam de um lugar para o outro de acordo com suas necessidades, certo? Na letra C, aí a gente vai falar sobre o escambo. Lembra? Que é aquela troca de mercadoria. Lá na outra aula a gente trabalhou também o escambo. Vamos lá, colocar aqui a letrinha C. A letra C, a gente vai falar sobre o que é escambo. Não é isso? Vamos lá. Letra C. O que é escambo, tia Fabiana? É a troca de mercadorias sem a interferência. Onde ficou esse A? Sem a interferência de dinheiro. Não é isso? O escambo é a troca de mercadoria sem a interferência do dinheiro. Hoje eu acredito que a gente não utiliza, né? Não sei se existe algum país aí, algum povo aí que utiliza o escambo, não. Mas antigamente se utilizava muito, porque não tinha dinheiro, né? Eles não sabiam aí da existência do dinheiro. A gente está falando de uma história
antes de Jesus Cristo, depois de Jesus Cristo. Não é verdade? Então, na letra C, o escambo é a troca de mercadoria sem a interferência do dinheiro. No numeral 4, é uma pesquisa. Vamos ler aí o que ele diz. Pesquisa e serviços públicos. Eita! Volta lá. Pesquisa e serviços públicos que devem ser oferecidos pelo Estado à população e escreva a qualidade deles no município onde você mora. Isso é muito importante, não é? Nesse momento que a gente está vivendo aí, ele é importantíssimo. Não é? O Estado, ele tem a obrigação de oferecer serviços públicos. Um dos serviços públicos que a gente está vendo aí, que está numa decadência, é a saúde. Não é verdade? Nunca foi boa, tia Fabiana, nunca foi. Nunca foi. A gente sabe, quem realmente precisa do hospital, precisa da saúde pública do nosso país, a gente sabe que ela nunca foi uma das melhores. Existem coisas boas, claro, mas a gente sabe que postos de saúde, hospitais, a saúde do nosso estado sempre esteve doente. E agora com a pandemia ela piorou 1000 vezes. Então o estado, ele tem a obrigação de fornecer à população a saúde, a educação, não é isso? A segurança. Que segurança é essa, tia Fabiana? É quando a gente sai na rua, a gente se sentir seguro. Imagina, isso é um sonho, não é verdade? A gente não se sente seguro quando a gente sai na rua, porque a gente tem medo, né? Medo do assalto, medo de ser abordada, medo do estupro. A mulher brasileira hoje, ela morre de medo de ser abordada na rua, não é? Porque a gente vive hoje um momento também, hoje a gente fala muito de Covid, mas a gente sabe que fora o Covid a gente tem várias doenças, vários problemas aí no nosso país. Nós vivemos hoje um problema muito grave que é o feminicídio. Né? Muitas mulheres, elas sofrem desse mal, elas sofrem desse problema, não é que existe, a gente sabe disso, que na maioria das vezes é o próprio companheiro, né? que pratica esse tipo de ato. A mulher, ela, claro, a gente vive nesse momento, a gente sabe disso. A gente vive um momento da nossa saúde pública dificílimo, né? As pessoas às vezes dizem, gente, não tem leito. Gente, nunca existiu leito, né? A gente vive um momento muito difícil. A gente sabe disso, mas a gente também não pode esquecer que antes não era bom. Então, não pode ser bom, não pode estar muito bom agora o que antes não era. Isso é uma realidade, né? A segurança. Gente, a gente vive hoje extremamente sem segurança. A gente não tem segurança. A gente, quando sai na rua, a gente tem medo. A gente, dentro das nossas próprias casas, a gente tem medo. O governo, ele dá segurança para todo mundo? Não dá. E deveria dar, tia Fabiana. Era obrigação, mas não dá. E aí eu volto a dizer anteriormente, quando eu falo que o povo, ele está desenganado, ele está desacreditado, não é verdade? Existe aí os políticos aí, nesse meio dessa corrupção, a gente fica desacreditado. Então, a gente não acredita, não é? Existe aí uma grande desconfiança, uma grande preocupação em relação a isso. Mas vamos voltar. Quando eu falo em educação, claro, o Estado ele tem a obrigação de oferecer a educação, mas a educação de qualidade, não é verdade? De qualidade. E a gente sabe que na realidade isso não acontece. O Estado ele deve, é obrigação, mas nem tudo que está ali escrito ele é levado ao pé da letra, ele é feito. Né? E a educação é uma das coisas mais importantes. Tia Fabiana, a saúde é importante, mas imagine se não existir educação, como é que vai existir saúde? Como assim, tia Fabiana? Para se tornar médico, eu preciso ter uma boa educação. Concorda comigo? São os profissionais que estão ali. Para se tornar um enfermeiro, eu preciso de uma boa educação. E um país que não se investe em educação é um país que não vai para frente, infelizmente. É uma opinião da professora Fabiana. Eu acho que em primeiro lugar está a educação. Formar bons profissionais, ter ali
oferecer boa educação de qualidade, tirar esses jovens da rua, oferecer melhor educação, oferecer melhor condições de vida, e aí sim a gente tem um melhor país. Não é verdade? Não adianta, gente. Eu vou oferecer trabalho, mas antes de oferecer trabalho, você tem que oferecer os caminhos para se chegar nesse trabalho. Então, você precisa oferecer uma boa educação. Então, para um país se tornar um bom país, um país de primeiro mundo, um país evoluído, você precisa investir na educação desse país. Você precisa oferecer ao povo, à sociedade, à população, certo? Uma educação de qualidade, né? Uma educação que todos possam compartilhar, possam aí fazer parte. Eu estava dizendo na sala de aula, quando a gente estava lá ao vivo, que fazer medicina no país do Brasil é caro, muito caro, né? Passar aí para se tornar um médico é difícil. E aí eu também, porque não estuda? Mas nem todo mundo tem a mesma oportunidade, não é verdade? Será que a educação que o Estado oferece é de boa qualidade? Nessa pandemia, vamos lá, será que nós temos aí aula todos os dias? Na Prefeitura de Olinda, na Prefeitura do Recife, né, no Estado. Será que isso está acontecendo? Né? Quando a gente vê aí, será que tem professores para todo mundo? Será que as prefeituras, elas contratam, elas fazem concurso para dar a melhor educação para essa população? Será que ela trata esse profissional de maneira adequada, como ele realmente ele merece? E aí eu volto a dizer, será que esse profissional da saúde também ele é tratado dessa mesma forma? Então, são um conjunto de coisas, né, de prioridades que a gente sabe que o nosso país não tem. A segurança, gente, como seria bom a gente sair na rua, né, e ter segurança. Eu lembro que antigamente, bem antigamente mesmo, a gente ficava à noite. Minha mãe dizia que o pessoal fica até meia-noite, 1h da manhã conversando. Será que a gente pode fazer isso hoje em dia? Claro que não. A gente sai. Eu mesmo saio na rua quando eu vejo, infelizmente, é o que a gente vê. Quando a gente sai na rua, que a gente vê aí uma moto, eu mesmo morro de medo sempre. Né? Quando a gente entra dentro do ônibus, aconteceu comigo. Eu entrei dentro do ônibus, não é isso? E aí entraram duas pessoas, dois jovens, bem vestidos. E aí eles assaltaram até aqui a professora Fabiana. Mas aí qual é a segurança que a gente tem? A gente não tem segurança. Quando a gente vai para a delegacia até prestar uma ocorrência, a gente não tem um serviço de boa qualidade. Não é verdade? Então, são coisas que ele poderia fazer com qualidade, mas a gente sabe que não faz. E a gente sabe que não faz porque existe a corrupção, existe o roubo, né, do nosso país. A gente vive um momento difícil, muito difícil. Nesse numeral 4, a gente pode notar o seguinte. Quais são aí os principais serviços? Vamos lá. A gente pode botar educação com qualidade. Aí eu costumo dizer que aí ele poderia oferecer igualdade, todo mundo ter a igualdade de ter essa educação com qualidade, saúde, são os principais, por exemplo, e segurança, certo? E etc. Então, são serviços que ele deve oferecer com qualidade, certo? Nossa aula de hoje na página 44 vai ficar também para casa, gente. Você observa o infográfico sobre o surgimento da propriedade privada e escreva nas colunas a explicação de cada parte dela. E aí você volta lá, faz uma leitura e faz essa página 44. Hoje é dia 31, não é isso? Então, para casa, vai ficar a página 42 e 44, não é isso?
página 42. Deixa eu ver a Fabiana apagar aqui. Certo? Página 42 e página 44. Certo? História. Tira foto, manda para a tia Fabiana. Na próxima aula, eu faço aí a correção. Hoje é dia 31, né, gente? Hoje é dia 29. 31/3/2021. Certo? Ué, ficou bem no nome ali. Já tá pago aqui hoje. 31/3. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente ainda volta a se encontrar na nossa aula de matemática, tá certo? A gente tem aí uma aula de matemática juntos, tá certo? Quinto ano, ó, beijo. Daqui a pouco a gente se encontra na nossa aula de matemática, tá certo? Tchau, tchau, quinto ano.